Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, curtindo as festas, né, gente? Junto com a família, que a gente tem que estar próximo das pessoas que realmente nos amam. E assim, eu vim aqui, gente, para falar que finalmente o Gessé deixou Manaus nessa madrugada. Eu acho que a família dele, né, deve estar mais tranquila nesse momento, porque ele já está junto com eles. E assim, se ele continuasse aqui em Manaus, eu não sei o que ia acontecer. Mas enfim, eu acho que a Cleude agora ela tem que refletir muito, né, sobre tudo isso, esse turbilhão de coisas que aconteceram. Eu percebi hoje na entrevista que o Gessé deu na madrugada, eu vi que ele estava bem agitado, sabe, a pessoa inquieta. A gente sabe que além de dependente químico, né, gente, ele tem algumas comorbidades que também precisam ser tratadas. Então eu acho assim que a Cleude, ela teve uma parcela maior nessa crise toda que ela está passando. Por quê? Porque ela era a sensata, vamos se dizer assim. Ela não era adicta. Então ela deveria, poxa, me envolvi com o Gessé. O Gessé foi pro projeto dela para se tratar, gente. E na verdade o propósito não era nem que ele fosse pro projeto dela, era para ser encaminhado lá pro o Pai Resgatando Vidas. E de repente, né, diz que ele se envolveu com aquela Gisele, aquela moça, não sei nem se é Gisele o nome dela, que tinha uma filha pequena, que tem uma filha pequena, e depois acabou se desentendendo, aí ele começou a se envolver com a Cleude. E assim, eu acho que a Cleude nesse momento, ela agiu errado. Por quê? Porque o Gessé, gente, ele é um adicto. Para ele, o que viesse ali, o que deixasse ele mais próximo da droga era lucro. Então, o que ela deveria ter feito? Não. Você vai se tratar, você vai para uma clínica e depois que você se tratar, a gente conversa. Entendeu? Se realmente existia amor ali, isso ia acontecer. Agora ela não, ela pela experiência dela com o adicto, ela pegou uma pessoa que estava em tratamento e no outro dia, ó, vocês respeitam o Gessé porque agora ele também é um dos donos do projeto, faz parte da diretoria. Como assim? Entendeu? Isso é uma ajuda para ele? Não, não é ajuda para ele. Porque se você chegar em qualquer local aí, se você chegar na Cracolândia, se você chegar no Vale do Anhangabaú, aonde você chegar e você perguntar para essas pessoas, vocês querem ir para uma clínica? Elas vão dizer que não, que elas se recuperam sozinhas. Elas não têm essa autocrítica para dizer, poxa, eu preciso de ajuda, entendeu? E essa aceitação é o início, assim, para um tratamento, quando a pessoa diz, realmente eu sou um dependente. Então, por isso que ninguém deve tampar o sol com a peneira. Tem que deixar isso fluir na pessoa. A pessoa precisa entender, eu preciso de ajuda. Eu sou um dependente químico. Sem ajuda eu não consigo, é muito difícil. E assim, e a Cleude, ela começou ela tirou o Gessé da drogadição, mas mentalmente, né, gente? Porque assim, na prática, ele continuou fazendo. Na teoria, ele não era mais adicto, entendeu? Pro Fabrício permanecer na casa, ué, tem adicto aqui? Agora vocês não podem falar nada. Então isso não ajudou o cara, não ajudou. Ao contrário, ela tinha que falar, não, o Gessé vai se tratar, ele vai para uma clínica, se ele quiser ficar comigo, ele vai se cuidar. Entendeu? Então ela não, ela entrou nessa relação como se ela desconhecesse o que é a dependência química. E todo mundo sabe que a dependência química, gente, é uma doença progressiva, incurável e muitas vezes fatal. E assim, e o Gessé, além dessa dependência, ele ainda tem algumas comorbidades, que são doenças psiquiátricas. Isso é nítido no Gessé. Ele falando lá no aeroporto, a mão mexendo, o pé agitado. Você vê que a pessoa tem aquela inquietação. E ele precisa desse tratamento. Aí você pega um adicto que tem comorbidades, né, gente? E coloca dentro da sua casa para cuidar de outros adictos. Não ajudou, atrapalhou. Atrapalhou a vida dela e atrapalhou a vida do rapaz. Porque a questão do tratamento dele ficou em segundo plano. E isso não é ajuda. Se você quer ajudar um adicto, não passe a mão na cabeça dele. Ajude ele a entender que ele precisa de ajuda. Essa é a melhor ajuda. Não adianta você colocar um cara dentro da sua casa e com uma semana você vai começar, esse daí não tá fora, esse daí já tá curado, esse daí já tá isso e aquilo. Não adianta, você tem que colocar na cabeça da pessoa que ela precisa de ajuda, que ele é um doente, que ele vai conviver com isso pro resto da vida. Ele vai estar sempre com as anteninhas ligadas, isso eu posso, isso eu não posso, isso é um excesso, entende? Então, eu acho que a Cleude falhou nisso aí. Ela tirou o Gessé da drogadição, só que na verdade ela não tirou, ela tampou o sol com a peneira e atrapalhou no tratamento dele. Então assim, sabe, é uma confusão
E aí você vê o cara falando tudo aquilo, que ele não era isso, que ele gostava do Fabrício, que ele tem um filho de 5 anos, e que aquele dia que ele jogou o Fabrício na cama foi um dia muito tumultuado, que ele tava... a casa tava agitada. Gente, as pessoas precisam entender, e a Cleude, por lidar com dependente químico, ela deveria saber que é uma doença. E ela deveria saber que quando a gente está doente, a gente precisa de médico. Entendeu? Então você vê, essas pessoas, eles matam os familiares, tudo pela droga. O Deus dele é a droga. Você vê que os filhos roubam os pais? Por que ele roubou a mãe dele? Porque a droga é mais importante que a mãe dele. Então você pega um dependente químico, coloca dentro da sua casa, dentro de um projeto para ajudar pessoas. Aí esse dependente químico tem doenças psiquiátricas que não estão sendo tratadas. Esse cara surta dentro da sua casa. Esse cara não quer trabalhar, porque dependente químico não quer responsabilidade. Aí coloca esse cara dentro da sua casa, ainda esse cara se acha o tal, porque o Gessé tem isso também, ele tem um pouco de soberba. Então você imagina, todas essas coisas misturadas. Aí a pessoa fala, ah não, mas a espiritualidade. Gente, a espiritualidade é importante, assim como o tratamento psiquiátrico, assim como a família. É um conjunto, as pessoas precisam se unir e colocar todos esses fatores importantes para ajudar nesse processo de recuperação. Então as pessoas, ou ela exagera, só a espiritualidade. Não, gente. Vai lá na Cracolândia, tem um monte de evangélicos ou de outras religiões. Então é um conjunto de coisas. Deus deixou o médico para ajudar, sabe? Então você está doente, você fica onde? Você fica dentro de casa? Ah, não, vou ficar aqui orando? Não, você ora e vai para o médico. É assim a vida. Então, quando a gente fala de doença, a gente pensa, médico precisa de ajuda. Sozinho a pessoa não consegue, gente. Da mesma forma, a família que são codependentes. Se não tiver ajuda, eles também não conseguem. Por quê? Porque é muito difícil conviver com dependente químico. Eles surtam, eles são excelentes pessoas, porém quando eles estão ali na fissura, eles mudam de personalidade. Então, é difícil. E a Cleude, ela conviveu muitos anos com adicto. Então ela estava ali ajudando os adictos, já teve um relacionamento, assim, maritalmente falando, e se envolveu com o adicto. Então já pensou, se ela se envolvesse com qualquer outro adicto ali, eles estariam curados porque se envolveu com ela? Então eu acho que ela perdeu muito. Ela perdeu muito porque ela perdeu a razão. Você vê, o cara estava ali naquele desespero dele para usar a droga, agrediu os filhos dela. E aí, o que ela fez? Nada. Então as pessoas começaram a se revoltar. Porque como que uma mulher aceita tudo isso? O cara dentro de casa é grosso, é mal educado, mas ele é um doente. Ele precisa de ajuda. Sabe, eu acho que agora, eu espero que ela reflita sobre tudo isso que aconteceu, faça um balanço de tudo para não entrar em outra. Porque quanto mais deprimida você tá, quanto mais carente, você puxa essas pessoas. Você vê que as pessoas não conseguem entender, poxa, você sofreu para separar de um adicto e de repente você entrou em outro adicto que estava ali dentro da sua casa, que você estava cuidando e não tinha poucos dias que o cara teve uma recaída. Então eu acho que tem que saber diferenciar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e começar a absorver tudo isso e colocar na balança. Eu errei, eu acertei, eu errei. Eu acho que ela mais errou do que acertou. Eu acho que agora é o momento dela refletir e pensar que se ela ainda quer continuar ajudando o próximo ou fazendo qualquer outro tipo de serviço, ela tem que estar com os pés no chão e se informar. A informação é tudo. Vai conhecer sobre a questão da dependência química, vai se informar, saber o quanto é importante o grupo de apoio, saber o quanto é importante um psiquiatra, o quão é importante um psicólogo, um terapeuta, esses grupos de autoajuda, gente, pelo amor de Deus, sabe? A pessoa compartilha, a pessoa partilha tudo que ela passa. E às vezes tem pessoas que sofrem com alguns distúrbios que eles acham que só eles que têm. E de repente isso compartilhado com outras pessoas, eles começam a entender, não, isso realmente é uma doença, porque eu tenho também essas características. Eu também passo por isso, então não é um problema meu. É um problema de, sabe, calamidade pública, eu preciso de ajuda médica. E assim, gente, eu acho que a Cleude, ela se envolveu, ela se apaixonou, ela ficou cega.
ela não conseguia enxergar mais nada, porém, ela estava fazendo isso com os adictos. Então, se você vai ajudar alguém, você não tem que passar a mão na cabeça. Fulano errou e acabou. Fulano teve tal atitude que não é correto. Entendeu? Ele precisa de disciplina. Se a gente não mudar, nada muda. Não adianta você querer fazer pelo outro o que só o outro pode fazer. Então, o que você tem que fazer? Disciplinar com justiça. E não passar pano, porque cada vez que você encobre o erro de alguém, você está deixando um pedacinho seu ali na mão da pessoa. A qualquer momento a pessoa sair, ela vai te ameaçar. Por que ela falou assim? Ah, a Britney falou isso e isso. Por quê? Porque teve motivo. Se eles não estivessem fazendo nada de errado, ninguém ia falar nada. Então ela tem que ajudar as pessoas e não passar pano, não encobrir os erros. O Neri recaía, ela vinha, o Neri tá numa excelente recuperação, o Neri é o exemplo da casa, sendo que há 2 dias o Neri estava lá, bêbado, caído lá na casa dela. Então precisa disso? Não, tem que ser realista. Caiu, não caiu, não caiu. Aqui não dá mais, aqui ele precisa de uma clínica. Eu acho que faltou isso para a ajuda do Gessé. O foco do Gessé mudou. E ele disse, né, lá na entrevista dele lá no aeroporto, ele falou assim, quiseram acabar com a minha vida. Tentaram acabar com a minha vida, mas não conseguiram. Porque Deus me ajudou. Eu estou aqui porque Deus me ajudou. Entendeu? Então, assim, agora ele falou que tá em carreira solo. Eu acho que eles terminaram, né, gente? Eu espero que ela consiga levantar dessa situação, dessa, vamos dizer, tragédia, assim, que aconteceu na vida dela. Que ela consiga se levantar, que é o mais importante. Aí, nesses casos, a gente diz, não importa quantas vezes você caia, o importante é que você sempre se levanta. E eu desejo muito para Cleude que ela se levante dessa situação, que ela vá viver a vida dela, vai ser feliz. Ela é uma pessoa nova, ela tem que entender que ela não pode encobrir erros de ninguém. A adicto precisa de tratamento, entendeu? E querendo ou não, ela atrapalhou na recuperação do Gessé. Por quê? Porque o Gessé mudou o foco dele. Entendeu? Ele não se tratou mais, ele se curou só por se relacionar com ela. Então, acho que isso ela tem que colocar em pauta e não deixar mais que isso aconteça na vida dela. E que os filhos dela são a coisa mais importante e que se um dia for pro Fabrício voltar, que ele volte para ela, mas que ela comece a repensar, né, gente? Porque a gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas a gente fala o que a gente vê, o que ela expõe. Ela expõe algumas coisas demais e outras ela deixa escondido. Então isso não pode acontecer. Então o Gessé, né, gente, já saiu de Manaus, vai ficar com a família dele, vai rever o filho, e a gente deseja toda a felicidade do mundo e que ele se trate, né? Porque ele é um dependente químico e a dependência química é uma doença. Então você coloca uma pessoa dessa dentro da sua casa, você vai esperar o quê? Entendeu? Não tem o que esperar. E ela já sabia de tudo isso. E para você lidar com dependente químico, você tem que conhecer. Vai buscar a informação. A informação é tudo na vida da gente. Quanto mais a gente se informa, mais a gente não é lesado na vida. Então, é muito importante a informação. Gente, vamos desejar tudo de bom para eles, né? E que a justiça seja feita. E se ele errou, que ele pague. E cada um pague pelos seus erros. E que a Cleude, como mulher, reflita. Você arrumar alguém na carência, gente, você só pega coisas erradas, porque você perde o seu senso crítico. Então, assim, eu desejo tudo de bom para ela e que ela seja feliz com a família dela, porque ela tem filhos, tem irmãos, e a gente deseja tudo de bom para ela e que o Gessé fique com a família dele e vá se tratar, que é o mais importante. Tudo de bom para vocês. Aproveite bem as festas, mas com moderação. Se beber, não dirija. Até o próximo vídeo. Um beijão para vocês.